E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Mônaco. O clube francês está de olho em Ryan, a grande joia do Vasco, alguém que tem crescido demais de produção desde a chegada de Fernando Diniz. De acordo com o jornal L'Équipe, a ideia do Mônaco é contratar o Ryan nessa janela de transferências. Ele chegaria para o lugar de Simon Bouri, que foi jogar no Neom, time da Arábia Saudita. Temporada do Ryan de 29 jogos, 7 gols. Já havia contado para vocês que no início da temporada a ideia do Vasco era de vender o Ryan, mas com o passar do tempo o Vasco percebeu que a manutenção do Ryan seria super importante para uma valorização. Se não vendê-lo agora, o Vasco vai ter a oportunidade de em dezembro ou em julho do ano que vem conseguir valores bem superiores. Mas resta entender quanto o Mônaco está disposto a investir. Vale a lembrança também de que o clube francês tem Thiago Escuro, brasileiro, que já passou por o Red Bull Bragantino, entre outros, como homem forte do futebol. Para completar o noticiário do Vasco, contar que o empate em 0-0 contra o CSA em Maceió na noite dessa quarta-feira fez com que o Vasco chegasse a 6 partidas sem vencer. Desde a volta do futebol, após a Copa do Mundo de Clubes, são 4 empates e 2 derrotas. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que fechou o retorno de Cauã Barros. Volante que pertence ao Cruz Maltini e estava emprestado ao América Mineiro, grandes números, ótima performance com a camisa do Clube Mineiro na Série B. No total, 28 partidas desde que ele se mudou para o Coelho, com 5 gols marcados. Uma marca bastante interessante para alguém que atua como segundo volante. Como o empréstimo do Vasco para o América havia sido gratuito, havia lá uma cláusula condicionando o retorno de forma imediata em caso de vontade do Vasco. O Vasco já avisou ao América sobre o retorno do Cauã, que deve ficar à disposição de Fernando Diniz para as próximas rodadas. Cruz Maltino que acertou também a saída por empréstimo para o Volta Redonda do zagueiro Lincoln, atleta que fica até o fim da segunda. Vitor quer saber sobre reforços no Vasco, muita dificuldade por conta da falta de dinheiro. Houve uma tentativa no Nino, zagueiro do Zenit. O Vasco ofereceu 5 milhões de euros, o Zenit pediu 8. Sobre Yerry, também outro negócio para lá de complicado, renovou o contrato no Cagliari. Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, pertence ao Rennes. Esse é um velho sonho do Vasco, mas também esbarra na questão financeira. Até quando, JV? O cara disputou com a camisa do Vasco desde que chegou 75 jogos e já foi expulso 5 vezes. É o jogador que mais vezes foi expulso da Série A. Dentre todos os jogadores, desde o período em que ele chegou ao Vasco, é o jogador que mais vezes foi expulso. E é uma expulsão desnecessária. Não era um contra-ataque do CSA, que estava no mano a mano, o cara ultrapassou ele pegou, e aí levou o segundo cartão. Não, era lá no campo de ataque. Ele deixou o braço, ele não fez a cotovelada, mas deixou o braço. Aí eu pergunto, para quê? Você não vai conseguir me responder. Então vou fazer outra pergunta. Pode um zagueiro que custou o que custou ao Vasco, que custa no mês a mês, fazer isso? Tecnicamente, deixa a desejar. Falha, sai para o ataque, é um zagueiro construtor. Eu não vejo essa construção dele. Ele se aventura, deixa um corredor por onde sempre entram os adversários. Ele está sempre correndo atrás para tentar recuperar e não chega. No primeiro tempo, ele teve uma falha que o Maurício Lemos teve que sair da esquerda para cobri-lo. É só pegar o jogo com calma, torcedor, que você vai observar isso também. Ah, mas ele vai ao ataque, ele é uma opção. Opção do quê? Qual foi o cruzamento certo que ele deu? Num jogo recente, ele até cruzou para o Verratti, que foi contra o Grêmio. E o que mais? Vai viver de um lance? Tem 2 assistências? É sério? O Vasco cruzou ontem, torcedor, 42 vezes para a área do CSA. Sabe quantos cruzamentos deram certo? Alguém do Vasco finalizou? 9. Então eu estou falando de pouco mais de 20% dos cruzamentos, pouco mais de 20%, dá 21, 22, deram certo. Não pode. Se a gente olhar os números que favorecem a leitura que eu vou fazer, você vai dizer, porra, Vasco arrebentou. Fecha os olhos. Vamos lá. 72% de posse de bola do Vasco. 20 finalizações. 42 cruzamentos.
9 escanteios. E o CSA não acertou uma vez o gol do Vasco. Quanto é que foi o jogo, Fábio? 0-0. Como assim? Vamos complementar os números. Abre os olhos. Posse de bola, 72-28, ok. Finalizações, 20-10, ok. Sabe quantas das 20 no alvo? 6. 30%. Eles, nada, mas cada um com seus problemas. A política no Vasco, ela continua fervendo. Eu estava vendo hoje, uma entrevista do Júlio Casares ao Antônio Tabet, no programa Alt Tabet, do canal UOL. O UOL que é nosso parceiro aqui do canal também, o UOL Play, né? O streaming do UOL. E ele dizia o seguinte, falou, cara, o Tabet perguntou para ele, você vem como candidato à reeleição? No caso não, ele é a sucessão, né? Que ele já está reeleito. Ele falou, não sei, ainda está cedo para pensar nisso. Ele falou, tem aquelas pessoas que te dão uma cotovelada no clube, que querem uma situação, querem se aproximar. Eu falei, gente, vamos pensar agora, só daqui a 1 ano e meio. É igual o Vasco. É só daqui a 1 ano e meio, mas alguns players ou aqueles que gostam de fazer um tumulto político já estão agindo. E a cada momento, a cada derrota, a cada insucesso, a cada contratação que não dá certo, tudo é motivo para os caras aparecerem. Vou reiterar o que falei ontem na live na conta KTO com o Rei Kraus. Eu sempre tive o Júlio Brandt num patamar diferente dos políticos, um cara com uma visão diferente, rateou comigo numa situação de um vídeo aqui até do canal, mas enfim, participou comigo por 2 vezes do nosso Fanático Cast. Ele saiu em defesa do influenciador Crave, Marajo, acho que é esse o sobrenome dele, que ameaçou o Pedrinho, que mandou linchar os jogadores, sendo que ele só acompanhou inicialmente o relato do garoto. Garoto não, do homem, né? Olha essa porra de garoto, né? Aí ele vem a público para falar, não, o Vasco não é isso, não é socos e pontapé. Cara, ele não apurou porcaria nenhuma. Aí aparece ele, aí aparece o Euriquinho. Não posso falar que senão vou ser perseguido, pior que chutes. Ô Euriquinho, você não tem moral para falar nada, não tem moral para falar nada. O seu pai teve uma condenação criminal porque agrediu um repórter, Carlos Monteiro, e tentou me agredir. Dessa ele conseguiu a absolvição, a tentativa só, porque o juiz à época entendeu que ele estava muito chateado por conta da perda da final para o Flamengo. Você, Euriquinho, não tem moral para falar de nada. Tá, e é um zero à esquerda no cenário político do Vasco, mas tumultua e ainda dão voz para ele. O Júlio Brandt, que bola fora, Júlio. Você já está ficando escanteado na política do Vasco e ainda tenta aparecer na cena como um urubu, tentando encontrar carniça? Que coisa feia, Júlio. Você é uma pessoa de boa índole, bom conhecimento técnico, de inteligência, mas está se deixando ir para a vala comum. Pedrinho faz um monte de cagada? Faz. Cobrei, inclusive, na minha pergunta, a primeira pergunta coletiva foi minha, que ele foi pelo caminho que achou melhor, a história do copo meio cheio, meio vazio. Não que eu tenha olhado meio vazio, mas fatos. O Vasco investiu 60 milhões, por mais que não pague agora os 60 milhões, que esse pagamento seja alongado, mas vai ter que pagar por jogadores que não estão rendendo, à exceção do Nuno. É fato, não estão rendendo, mas ok. É óbvio que ele vai sair em defesa, não, tem que dar tempo. Tá bom, a gente vai dar tempo até ser rebaixado com esse time, depois dizer, realmente, não... enfim. Mas, amigo, será que só tem coisa ruim? O Balbuena foi pro Grêmio. Você sabia que o Balbuena pediu um salário próximo a 2 milhões de reais ao Vasco? Isso me foi dito por um dirigente do Vasco, não sou eu que estou inventando, não. E aí ele na contra-argumentou e falou assim, a gente fez uma sondagem a ele e fizemos uma contraproposta. Olha, esse salário que você quer não dá, mas dá para a gente chegar nesse valor com metas. Ele falou que não trabalhava assim. Se o Grêmio vai pagar 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, desculpa, o Vasco não tem condição de pagar 1 milhão para um zagueiro, por mais que seja o Balbuena, que é um baita zagueiro, mas não tem condição. Porque já tem o João Vitor que ganha 900 e a culpa não foi do Pedrinho.
Então, assim, a política continua fervendo, continuam olhando lá para frente e nada da coisa acontecer. Eu não vejo um desses políticos da vala comum, né? Levantar o dedo e falar assim, tô aqui, quero ajudar. Vou até fazer um parênteses e uma confissão. O Luiz Roberto Levenciano, candidato derrotado da última eleição, esse sim, já fez movimentos nos bastidores, movimentos silenciosos, sem alarde, para se colocar à disposição. E eu já ouvi de pessoas próximas ao Pedrinho o seguinte, ele tem tentado se aproximar. E o próprio, desculpa, Levenciano, eu vou revelar que a gente já conversou há algumas semanas sobre o tema, né, do Vasco e tal, e ele falou para mim, Fábio, eu tenho tido uns papos com a galera lá e tal, estou à disposição. Isso é bacana. Isso é um diferencial. Não se aproveitar ou tentar entrar no hype. Ah, o influenciador foi agredido. Você tem certeza que ele foi agredido? Tenho, porque ele tomou um chute. Eu também. Mas quem deu esse chute? Foi alguém da diretoria? A culpa é do Vasco? Ou era da polícia que estava ali? Ponto 1. Ponto 2. Imputar ao vice-presidente relacionamentos com a SAF, Marcelo Macedo Tangerina, um crime? Você acha maneiro, Júlio Brandt? Imagina se te imputam um crime que você não cometeu. Fazem uma falsa comunicação de crime, que é isso que está sendo investigado, amigo. Lamentável, lamentável. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aqui trazemos notícias diárias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.